Gostaria neste ato de cumprimentar a todos, em nome da CIPAR, todos que estão aqui. As autoridades já foram nominadas, não preciso repetir, assim fossem acolhidos e cumprimentados por mim. Gostaria de cumprimentar, em nome da CIPAR, os familiares dos nossos formandos. Somente os familiares sabem o que eles estão sentindo agora, neste momento, a emoção, a sensação de dever cumprido. Os familiares sentem isso também que vocês estão sentindo. E é um orgulho para a família que muitas vezes passa dificuldade para que o filho possa, nesse dia, estar colhendo essa vitória. Então, senhores pais, cônjuges, parentes e aqueles que derem incentivos, sintam também que essa vitória é de vocês. Cumprimento a todos os demais convidados, cumprimento e agradeço a todos os professores, funcionários e a direção da FIPAR. Sabemos o quanto nos esforçamos e o quanto nos dedicamos para que nossos alunos tenham grande desenvolvimento nesses 5 anos em que estão conosco. É nítido o quanto a gente pode colaborar com vocês e a gente fica muito satisfeito com isso, de vê-los, de como chegam na faculdade e como cidadãos estão saindo hoje aqui. Feitos todos esses agradecimentos, gostaria aqui de dizer algumas palavras. Bolo simples. Bata as claras de 3 ovos em neve e reserve. Misture as gemas, 4 colheres de margarina e 2 xícaras de açúcar, até obter uma massa homogênea. Acrescente 1,5 xícaras de leite e 3 xícaras de farinha de trigo, aos poucos, sem parar de bater. Por último, adicione as claras em neve e 1 colher de fermento. Despeje a massa em uma forma grande untada e asse em forno médio a 180 graus por 40 minutos. Estranha essa leitura no discurso de formatura, mas talvez essa, ou então os versos de Camões, fosse a única fala possível nesse dia se vivêssemos em uma ditadura. Como foi a única publicação possível para os jornais naquela nefasta época, cujo exemplo mais insano, além de outros que não puderam ser publicados, foi a proibição de noticiar uma epidemia de meningite que atingia o Brasil, que matou mais de 3.000 crianças. Permita-se que plante e se cultive a ideia de posturas antidemocráticas, pré-ditatoriais, ou que simplesmente se coloque uma nação sob o jugo das ideias de um só, e logo estaremos validando e criando leis que justificam a identificação e a segregação daqueles que pensam diferente, que pertencem às minorias, ou que simplesmente não se enquadrem nos padrões que os detentores do poder definiram como modelo de cidadão. E logo estaremos concordando com a ideia da necessidade de aplicação de uma solução final. As leis de Nuremberg estão aí para nos exemplificar. Os sinais da história são muitos, os métodos são conhecidos, as características, a estética e os atos foram amplamente estudados e debatidos. Mas estamos em uma época em que o professor é contestado, sua metodologia é rotulada e parte-se do pressuposto de que o que ele ensina tem interesses e viés político. Afinal, segundo alguns, a escola é doutrinação e a universidade é local de perdição. Que sociedade queremos ser? É necessário não repetirmos esses métodos, a estética, os lemas, os símbolos e os próprios argumentos dos erros do passado. Mais que isso, é necessário estarmos atentos aos sinais e se indignar diariamente com o sofrimento, com a injustiça e com a defesa de ideias completamente avessas à união, à fraternidade e à solidariedade para com nossos semelhantes. É tão fácil que o porteiro, o faxineiro e vários dos que exercem profissões mais simples tornem-se invisíveis,
e é muito mais fácil ignorar que as pessoas passam dificuldades. Especialmente quando eu tenho a oportunidade de fazer uma universidade, de contar com o pão na mesa, de dormir em lugares que não estejam sob risco ou que estejam considerados arrebatos. Às vezes, a doença e a miséria se tornam mera paisagem, inclusive para nossos governantes. E não podemos compactuar com isso, não mais. Tudo passa pelo direito, passa por entendermos que o Estado democrático de direito é um valor transcendental e que deve ser diariamente praticado e defendido por nossa classe. Que é ele que possibilita a construção das leis pelo povo e para o povo. Que é ele que nos garante a força de uma Constituição e os direitos fundamentais ali inseridos, como fator limitante do exercício do poder por nossos governantes, garantindo assim que estes não vão exceder, segregar e rotular. Acerca de tudo isso, é que nós olhamos para vocês e enxergamos o futuro de nosso país, o futuro do direito, o futuro da manutenção e da defesa do Estado democrático de direito. Por isso, entregamos todos vocês à sociedade para que defendam estes valores, inclusive quando a opinião pública, contaminada por boatos e por interesses escusos, tenda a dizer diferente sobre eles. Só assim é que estaremos a cumprir aquela famosa frase do uruguaio Eduardo Jean Couture, que aprendemos lá no início do curso. Teu dever é lutar pelo direito, mas se um dia encontrar o direito em conflito com a justiça, lute pela justiça. Muito obrigado.